Pasta 38. Um segundo crime. A janela da sala foi o refúgio de Walt diante da terrível cena no baú. Declaro aqui que ele fumou quase 2 cigarros naquela noite que seguia a aterrorizante. Lá fora, olhando da janela, a chuva não cobriu a penumbra do anoitecer. Havia um toque lunar, não de lua cheia, mas uma nova esfera se apresentava por entre as folhagens exuberantes das árvores frondosas, sendo embaçada a todo instante pelas suaves nuvens, como se fosse um véu encobrindo-a na sua virgem pureza de astro romântico aos olhos do protagonista. Os lábios de Walt queimavam do cigarro, mas seus olhos se apavoravam com a cena que encobria a visão de um, quem sabe, segundo crime, naquele estranho baú. Os policiais confabulavam sentados no sofá, um tanto preocupados. Agora seriam 2 preocupantes problemas, 2 crimes, 2 corpos sem criminoso algum, que de repente poderia ser, quem sabe, o mesmo. Walt se debruçou no parapeito entrelaçando os braços e respirou profundamente, e uma vontade de tomar um café foi-lhe insuportável controlar naquele momento angustiante. Viu-se em seu apartamento, a cozinha, seu coador encardido, sua chaleira suja e o aroma fresco de um café. Mas era dele. Só um café naquela hora para relaxar em combinação com seus curtos tragos suaves na ardência da língua queimando. Então, ele se virou para os 2 oficiais que ainda refletiam na sala. Não tinham direção factual. Eram 2 casos, 2 crimes, mas nenhuma resposta clara do suposto criminoso. Eu preciso ir, disse Walt, tirando-os da confabulação. Está dispensado, Sr. Walt. Falou o inspetor. Por hoje basta. Nós ainda iremos averiguar melhor o fato naquele baú, tirar algumas fotos e anunciar ao chefe sobre o homicídio. E tenho certeza de que ele irá nos esganar por mais um crime sem nem termos solucionado o primeiro. Nossa noite hoje será longa e repleta de desespero. Não é, detetive? O detetive assentiu, ainda de cara enevoada. Ele estava exausto. O Walt percebia seu cansaço, mas para eles era um novo crime e ligado ao primeiro. Isso os deixou espavorido por não terem ainda conseguido resolver o caso Helena Fey. E o pior, o principal suposto criminoso agora estava com eles na cola. Então, não havia motivo algum para que eles continuassem desconfiando de Walt. Havia mesmo uma dúvida diante dos 2 homens da lei e de nosso protagonista. Pasta 39. Um despertar apavorado. Antes mesmo do sol da primavera dar as caras, Walt despertou em pavor, como sempre, com sua porta falando em gritos. Percebeu que não era a faxineira nem o Sr. Jovino, por ele já estar em falta com o velho naquele serviço de caridade. Abriu os olhos, ainda ouvindo as pancadas, agora mais fortes, e deu um salto da cama, de modo que ele chegou a sentir seus nervos das pernas estalarem como se fossem se quebrar ali. Passou a mão nos olhos algumas vezes, nos cabelos emaranhados da noite, e dirigiu-se à sala para averiguar de quem se tratava a visita. Por alguns minutos, imaginou também ser os oficiais, mas, para a sua surpresa, não eram eles. Pasta 40. A visita inusitada. Walt, dizia seu pai. Agora que você já está melhor, vá logo limpar o que fez naquele baú. Coloque um pano no rosto e limpe tudo. Walt não sabia como fazer aquilo. Ele sempre teve enjoo de sangue, feridas expostas, pessoas esfaqueadas, menstruação feminina, coisas assim desse tipo, ou mesmo algum açougueiro todo sujo. O sangue nunca fora seu forte. Ele realmente não serviria para ser um funcionário de um açougue ou um vampiro, se caso existisse.
Então o garoto fez um tapa-face com um pedaço de tecido e foi limpar a sujeira. Para ele, foi terrível. Engoiava, seu estômago embrulhava, mas conseguiu limpar todo o baú. Naquela noite, Walt não conseguiu dormir direito. Embolava na mesma cama repleta de percevejos e insetos peçonhentos que naqueles anos eram uma praga nas casas de famílias pobres, como também piolhos dos mais nojentos, fora sua visão daquela cena do baú. Quando ele completou seus 15 anos, não mais havia aqueles insetos vampiros naquela casa, mas seu sonambulismo piorou, fazendo-o ficar diante do seu pior inimigo, o sangue de terceiros. Por quê? Ora, caro leitores, Scott já havia se tornado mesmo um assassino de animais nos momentos de transe, não perceberam? Ainda bem que eram apenas animais. E, por favor, não vão ficar pensando que ele seria o culpado no caso Helena Fey, não é mesmo? Sobre isso, nem eu mesmo, que narro essa história confusa, sei o que dizer. Mas foi daí que ele iniciou uma série de crimes animais por inconsciência. O Walt não se achava culpado, mas os donos dos coitados dos bichos o condenavam ao saber de alguns massacres involuntários. Não era e era ele ao mesmo tempo. Era o que se pensava os moradores dali. Era seu corpo, isso sim, mas não de sua própria vontade. Aquilo se fazia mesmo um tanto confuso. Algo lhe tomava de pronto, uma possessão, uma loucura. Não se sabia bem a realidade do que fosse seu estado sonambúlico. E a cada matança, ele ia se sentindo mal. Seu psicológico fora o deixando em desequilíbrio, até então seu pai resolver ir de vez para Paris, pois já não aguentavam mais ver seu jovem filho ser chamado de criminoso ou de vampiro, coisas desse tipo. Esse já havia se tornado seu apelido em um bairro pobre de Nova York. Mas com pouco tempo em Paris, seus genitores, como eu havia falado no início desse livro, faleceram. E ali estava ele, Walt Scott, sozinho e tendo suas crises e quase sendo culpado do caso Helena Fey. A porta foi aberta por ele. Naquele início de tarde, lá estava a cena elegante e garbosa. Os olhos dele brilharam. Seu corpo tremeu. Seu coração acelerou. Boa tarde, Walt. Posso entrar? Sim, disse escancarando a porta sem nem pensar duas vezes. O que faz aqui? Preciso muito falar com você. Comigo? Perguntou surpreso. A visita assentiu e entrou em passos delicados, sentando-se na primeira cadeira que viu. Walt pediu para que esperasse até que fosse lavar seu rosto repleto de alma e surpresa. Após a lavagem rápida, ele retornou à sala ainda sem acreditar na singular visita, dizendo: Espere aqui, irei apenas passar um café e já conversamos, ok? A curiosa visita assentiu. Walt foi à cozinha sórdida e no mesmo coador encardido feito uma meia suja de muitos dias sem lavar. Coou seu café ralo, a mesma água de batatas de sempre. Após o feito em pouco eflúvio, ofereceu a visita. A hóspede de imediato aceitou, dizendo: Estava precisando muito. Walt franziu o senho, vendo-a ingerir o primeiro gole, porque tomar seu café, se nem mesmo ele aguentava de tão horrível que era. O que traz você aqui? Insistiu ele na mesma pergunta. Não foi algo apropriado fazer isso. Eu sei, mas precisava vir o mais rápido ter com você. Walt estava um tanto trêmulo, não dava para esconder. Até lhe passou pela cuca que aquela pessoa fora ali apenas para o abate mais carinhoso e voraz que se possa ter. Fale. Até onde chegava seu envolvimento com Helena? Ele assustou-se com a pergunta, respirou fundo no último gole do café, colocou a caneca no braço da cadeira e disse: Eu era apenas um profissional, só isso. O que está pensando de mim? Sei que já sabem do meu envolvimento com ela, o senhor e os oficiais, mas eu a amava de verdade, quero que saiba disso. O Walt engoliu seco.
Aquilo era para ele uma verdadeira tortura. Saber pela boca da sua própria visita o que ele não desejaria saber por nunca ninguém. Imaginar já seria para o Walt Scott o bastante. E nada respondeu. E a visita retomou dizendo: apenas um profissional, é isso? Ele assentiu ainda atônito. Onde aquele papo queria chegar? Foi o que pensou. Veio aqui só para isso? Jogou ele a pergunta crucial um tanto frio. Não, apenas tentando entender aonde você quer chegar trabalhando para aqueles oficiais. Se também é um suspeito no caso e o mais viável pelo que fiquei sabendo. E o que pretende fazer? Ele titubeou, engoliu em seco novamente e resolveu acender um daqueles cigarros sem filtro e fedorento habitual, buscando no bolso da calça larga amarrotada de dias tantos. Tragou, tentando acalmar-se do imenso nervosismo repentino, de modo que a visita percebeu sua desvairada tensão. Será que mesmo diante do real fato complicado, tomá-la-ei em meus braços hoje? Pensou, com cabeça angustiada, mas um tanto leviana. Seria a oportunidade? O que você acha? Perguntou Scott após uma tragada longa, franzindo o senho ainda corado. A visita nada respondeu, deixando-lhe aflito. Ele então retomou apontando seu artefato em brasa e dizendo: Fuma? A figura assentiu em silêncio e disse já ficando de pé no mais esplendoroso charme, levando seus dedos finos a segurar delicadamente aquele artefato em fumaça ondulada, dizendo em tom sussurrado: Não ligo para isso. E levou aos lábios sutis, tragando de uma forma bastante clássica e de olhos franzidos. Walt chegou a sentir seu perfume suave e doce ao mesmo tempo. Suspirou de modo que a visita percebeu sua euforia e o seu ofegar de homem no cio varonil, dizendo: É sem filtro. Então o vulto deu mais 2 tragos e colocou o cigarro na boca dele, voltando à cadeira em sopros esfumaçados de uma forma bem peculiar. Acho mesmo que tramava algo. Pensava ele a fitá-la. Não sei mesmo, visita muito estranha essa. Se nem nos conhecíamos, seu modo de agir tão íntimo com meu cigarro. Algo havia no ar, realmente. A visita disse então: Acho que você deveria abandoná-los, isso sim. Ele quase surtou. Fumou, demoradamente puxando a fumaça até ver a brasa querer tocar seus lábios. Já não era mais um cigarro, e sim uma bagatela acesa. Como você conseguiu vir a Paris sem que ninguém soubesse? Ou recebeu a ajuda de alguém? Isso não importa agora, camarada. Disse-lhe cortando. Eu tenho os meus dotes e segredos. Disso não duvide. Mas o que acha do caso Helena Fey, que se tornou tão badalado e acho que bom? Bem famoso em Paris. Aquela visita ao Walt estava demorando-o por completo. Ele sentiu vontade de relatar tudo, todos os detalhes do que ouvira e vinha passando desde os primeiros momentos no Café Nice, daquele cruzamento até aquele aflito momento, mas que lhe soava um tanto romântico. Não teve coragem de responder. A visita então retomou dizendo: Acha que fui eu quem a matou? Acha que quem ama odeia por algum momento? Ou que certo desprezo pode levar alguém a um crime, de alguma forma? Eram tantas perguntas que o Walt já não via espaço para qualquer resposta, dando-lhe lacuna a mais palavras, dizendo: Tive certa desavença com Helena, e foi numa tarde, no último inverno. Ela me chamou em seu apartamento e eu levei todas aquelas cartas que ela havia me enviado. Helena era uma pessoa muito intensa, se é que já não saiba, mas tinha seus desejos mais secretos que eu não consegui decifrar. A tarde se desfazia em neve, de modo que o frio do inverno tomava aquele quarto, onde algumas vezes me deitei com ela em lençóis aquecidos. Amei Helena, da forma mais peculiar que pude. Fomos felizes no momento certo, mas agora? Vamos à realidade daquela tarde friorenta. Antes mesmo de Helena dizer algo, eu joguei as cartas na mesa.
ela não esperava minha atitude súbita. Mas Helena foi mais cruel quando disse que não me amava. Apenas me usou, como qualquer coisa que se tem e depois se joga no lixo. Não reconheci aquela senhora feia, aquele seu lado inverso do que me acostumara. Subiu-me uma fúria, de modo que eu saí de lá em silêncio e só voltei a vê-la no Café Nice, por seu próprio convite, quando ela se sentia só aqui em Paris. Mas fui até lá apenas para relatar que tudo terminaria em seu apartamento, se ela quisesse me ter. Ela aceitou, mas percebi certa indiferença à minha pessoa. Era isso. Helena estava com outra, e foi assim que se deu. E por que não foi ao encontro dela? Perguntou Walter, cheio de ciúmes e tentando pescar algo em relação ao crime, até porque aquele assunto um tanto esquisito, a seu ver, também lhe interessava muito. Como sabe, rapaz? Ele corou, percebeu que havia blefado diante de uma pessoa esperta e repleta de arteirice. A visita era mesmo de alguém muito especial. O Walt ficou sem saber o que responder. Você está bem? Perguntou ela, notando seu desespero silencioso. Ele acendeu outro cigarro antes de falar alguma coisa. A visita, tomando-lhe o artefato no mesmo sutil movimento, num aproximar atraente, deu outro trago ali, em pé, soprando no seu rosto, fitado nela, e se sentou, esperando alguma resposta dele. Eu estava lá. Disse ele de súbito. Como é que é? Eu vi quando você adentrou e saiu do café naquele dia. Então você já a conhecia de há muito? Não. Após vê-la sair do café, fui até a mesa dela para... Era um amante? Falou atropelando. O que disse? O que ouviu. Não. Mas confesso que a desejei sim. Eu era apenas um profissional freelance da senhora Helena Fay. Mas meu motivo de ir até aquela mesa no café foi por outro mais. Profissional? Perguntou e postergando novamente. Sim. Walt, quando percebeu que não houve interesse algum da visita no que ele fora fazer ao procurar Helena, retirou outro cigarro do bolso e acendeu, tragou mais algumas vezes baforando para o alto e apenas silenciou. A chuva lá fora iniciou e os ventos entravam pela janela, fazendo-os se encolher. Quer que eu feche? Agora ele perguntou, fazendo uma menção em levantar-se. Tudo bem. Pode deixar aberta. A fã ajeitou-se naquela cadeira velha, surrada, e juntando as pernas torneadas em tecido curto, disse retomando num tom de curiosidade. O que fazia para ela, além desses seus belíssimos rabiscos? Posso saber? Entre vocês existia mesmo sentimento? Contra-perguntou ele sem lhe dar espaço e apertando certo ar de ciúmes. Isso eu já não sei, mas ela me enviava assim, cartas borradas de batom. Por que a pergunta? Não me diga que o senhor também a... Não, falou, cortando-a de súbito. Apenas curiosidade devido às cartas que vimos naquele baú. Detesto aqueles dois homens da lei. Detestei os dois de cara. Observou ela, estampando cara de nojo, e retomou. Você não passa de um mero escrivão deles, um pau mandado, isso sim. E vejo que é um homem bom, apenas tentando livrar-se de um crime que nem sabe se praticou. Ele petrificou com aquelas últimas palavras. Mas como poderia estar a par de seu estado aterrorizador? Perguntava-se, e fitando-lhe o rosto delicado, exótico e doce, com imensa vontade de morder seus lábios finos e pálidos, disse vestindo-se de desconfiança. Obrigado, senhorita. O que foi, amigo? Falou, apercebendo-lhe um olhar estranho. Por que me olhas assim? Não sou a assassina de Helena. Certifique-se disso. Não. Não estou pensando nada. Mas somos suspeitos, não? Isso eu sei. E por isso odeio aqueles dois. Eles não sabem de nada. E acho que não vão descobrir nunca. O quê? Fez o Walt surpreso com a certeza daquelas palavras. Seria sua salvação se sua profecia ocorresse no caminho imaginado. E retomou dizendo. Por que não?
Não quero falar sobre isso, mas eu vim aqui para fazer a você uma boa sugestão. Sugestão? Mais um alvitre, e não suportarei nos dias de Paris. Pensou ele tragando sua bagana. Sabia que aquela moção não seria de tão fácil para ele, vindo da tão bela e peculiar personalidade repleta de esperteza. Aquela visita era mesmo cheia de mistério para o Walt, além de bela, como as rosas de primavera. Página 41. A proposta e uma acusação. Após a conversa tão confusa quanto misteriosa daqueles dois personagens peculiares, o quarto de Walt fora um relax mais saboroso de sua vida. Nem mesmo a velha casa da senhora Malvina fora de tão agradável para ele. Rolaram naquela cama mal forrada e reacendendo o fumo por toda a madrugada em suspiros profundos e gemidos eufóricos. Foi a melhor visita que o Walt já tivera em toda a sua vida, pelo menos até aquele momento. A janela permaneceu grita, a chuva rala, a noite silenciosa e o quarto cheirando a amor. Foi assim que o caso Helena, sem mais alguma resposta palpável e sem ter sido solucionado pelos oficiais, que nosso caríssimo personagem, ainda sem emprego e datilografando aqueles inquéritos diante de seus 5 suspeitos, inclusive ele, naquela máquina, pensou em aceitar a terceira proposta de forma mais suave que pôde. E ao olhar para a cama de súbito, viu quando ela abriu os olhos e disse com ar de plena certeza: "Eu sei que foi você quem a matou." "Como é que é?" "Foi isso que ouviu. Você a matou, da forma mais brutal que se possa imaginar." Walt estava pasmado com aquela afirmação vinda daquela moça que tinha em seus olhos um punhado de lágrimas que desciam o rosto abaixo. Ela parecia estar cheia de ódio, algo que não demonstrou quando chegara ali na tarde anterior. Por alguns minutos, Walt se sentiu mesmo criminoso por lembrar-se de sua esquisitice e da possibilidade de haver o praticado. Mas será que ele deveria acreditar nas palavras dela, que também tinha motivos fortes para tal ato? O que a faz incriminar-me? Ter a certeza que fui eu quem... Pelo menos o que estou sabendo, observou ela. Você sofre de sonambulismo, porque assim que resolvemos cair no sono essa madrugada, teve uma crise na minha frente e deu toda a prova que realmente seria capaz de matá-la. Até em algumas palavras esquisitas citou meu nome, fazendo-me crer que sentia ciúmes de mim com Helena. O quê? Disse o Walt surpreso e em quase desespero, porque uma acusação daquela não soaria muito bem aos ouvidos das autoridades que já suspeitavam dele. Só por isso que você me acusa? Ela sentou-se puxando a coberta para seu corpo e falou. Não, tem mais. Mais? Ele fez cortando-a. Sim, liguei os fatos juntamente com a sua esquisitice e cheguei à conclusão de que foi realmente o senhor que a matou. Acho mesmo que a moça está ficando louca, não? Não, Walt, eu não estou louca e posso detalhar aqui o que sei e verá que tenho razão. Walt estava realmente aturdido com a visita que se voltava para ele tentando incriminá-lo, numa tentativa de fuga ou, quem sabe, ver-se livre de alguma coisa. Foi o que pareceu. Ela retomou dizendo, sei que não fez por mal, nem por vontade, mas é um crime de qualquer forma e será julgado. Como é que é? Não é possível que eu tenha feito tal barbaridade com Helena, não mesmo. Mas saiba que fez. Ela então ficou de pé, foi até a janela e, voltando a sentar-se na beira da cama, falou em tom afirmativo. O que você tem em comum com a meretriz Malvina? Walt gelou. Lá naquele quarto, sim, havia uma prova do crime. Mas como ela ficou sabendo disso? Pensava Walt. Malvina é uma amiga de muitos anos, desde que meus pais se foram dessa para melhor. Mas o que ela tem a ver com a morte da Helena? Não percebe nada? Nem se lembra de alguma coisa jogada no quarto dela, sujo de sangue? Com essas últimas palavras, Walt respirou profundamente e ficou de pé, indo até a janela formar seu cachimbo em baforadas tensas.
Ele estava realmente num beco sem saída. Não havia como provar sua inocência se caso fosse inocente. Mas como saber se ele era culpado ou não? Era a palavra dela contra a dele. Então, ela retomou vendo-o em desespero. Soube pela própria que esses dias você esteve lá para algum fim. Ou estou errada? Ele nada respondeu e continuou em suas pitadas, agora olhando o ambiente lá fora. Seus pés se sacudiam no movimento contínuo de nervoso. Virou-se de súbito, soltou alguma fumaça no quarto e disse: Sim, estive lá, mas foi apenas para um relax. Estava muito tenso naqueles dias e precisava de algo que me tirasse a perturbação e tantos problemas que têm me aparecido ultimamente. Acho que os oficiais não pensarão assim. Está pensando em me acusar para eles? Não quero ser alvo daqueles idiotas ridículos a todo tempo. Isso não quero mesmo. Mas o que te faz temer? Diz o ditado que quem não deve não teme. Saiba, Walt, que eu e você somos os únicos que apresentam a maior chance de ser incriminado, até porque tivemos com ela pela última vez e praticamente no mesmo dia, não vê isso? Eu não gostei de ouvir também essa madrugada de sua boca adormecida que eu sou a culpada, proferindo no meu legítimo idioma. O que o faz em estado esquisito me incriminar assim? Então é isso? Disse o Walt apagando a cinza do fornilho, jogando pela janela e colocando o artefato no bolso da calça e indo sentar-se à beira da cama. A senhorita, para ver-se livre da acusação, resolveu me incriminar sem nem saber ao menos se fui eu mesmo criminoso e sem ter provas cabíveis. E saiba que eu não a incrimino por vontade, mas por inconsciente. E sem saber o porquê faço isso. Ela assentiu. Ele a fitou nos olhos e disse: O que mais sabe sobre mim, senhorita Fã? Das chapas no quarto da meretriz, porque ela me fez um convite a ir lá, pois nos conhecemos há um bom tempo. Ha! Então você já a conhece. Ela assentiu. Por alguma razão visitei aquela espelunca e tive o prazer de ter uma longa conversa com ela, mas isso já faz um tempo e nos tornamos amigas. Nada de importante em nosso encontro, apenas uma coincidência do destino. Sei que a senhora Malvina também tem desejos bem peculiares, como a senhorita, mas isso não vem ao caso. E o que Malvina falou a meu respeito? Apenas que o conhecia. E quando o assunto Helena surgiu esses dias numa conversa que tive com ela ontem pela manhã, ela disse que um amigo esteve lá após o crime e dormiu em sua cama. Então deduzi. Acho que a senhorita deduziu tudo errado. Será, senhor Walt? É muita coincidência, não acha? Walt ficou de pé, completamente tenso e perdido diante daquela afirmação, que fazia sentido por vários motivos. O problema agora era saber como se defender de tal acusação, até porque tiveram a noite toda naquele quarto. Tudo estava contra ele naquele caso. E como convencer aquela moça que ele tanto admirava a não o acusar assim tão friamente no meio de uma proposta tão absurda a seu ver? E onde anda sua amiga Nicole? Disse Walt, tentando mudar o rumo da conversa e deixar a fã inquieta. Por que a pergunta agora? Acha que foi ela quem... Não, apenas preocupado. Como? Nem a conhece? Como poderia? Apenas estive com os 2 oficiais no apartamento onde você e ela viviam e me deparei com uma cena não tão agradável, porque não devolveu as chaves ao proprietário. Ela titubeou. Do que está falando? De certo, baú lacrado e mal cheiroso que encontramos num dos quartos. Não quis ver, por detestar certas cenas daquela espécie, mas pareceu-me bastante brutal o que tinha lá. Como é que é? Isso, um cadáver, cheirando mal. Um segundo crime, e no seu apartamento. O que nos deixou muito assustados. Nesse momento, a porta da sala gritou em pancadas leves. Eles se olharam, mas a fã pareceu bastante confiante.
e dando a perceber que já sabia de quem se tratava a visita. Está esperando alguém? Perguntou ela, ficando de pé a procurar suas roupas em cima da cama. Não, disse ele jogando os olhos para a porta do quarto. Walt correu até a sala e ouviu alguns chamados, e reconhecendo de quem se tratava, eram os oficiais. Ele espiou antes de abrir e certificou-se de que não só teria ali a visita dos 2 policiais, mas também de mais 2 guardas subordinados a ele segurando nas mãos um par de algemas. Walt estremeceu. Viu que fazia parte da trama de Afan e sua proposta descabida. Só não se sabia se ela iria cumprir com o trato que fez. Mas o Walt não havia aceitado até aquele momento, e por uma questão do destino, ele foi laçado pelo azar ou por uma traição de sua musa. A porta foi aberta, e aqueles rostos já conhecidos por ele mostraram-se aos seus olhos surpresos e assustados ouvindo algo como: Sr. Walt Scott, está preso. Disse o inspetor, já ordenando que um dos 2 policiais o algemasse ali, diante de sua porta. É uma lástima, falou o detetive com ar de comiseração. E as grades da delegacia foram seu destino. Sem mais palavras. Fim.